Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem, nós vimos a parte de histologia vegetal, estudamos todos os tecidos referentes a essa parte, né? Agora nós começamos a organologia vegetal. Vamos estudar todos os órgãos das angiospermas, né? Então vamos ver a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Ok? Vamos começar por raiz. Em geral, a raiz é um órgão subterrâneo, sem clorofila e especializado na fixação da planta e na absorção de água e sais minerais. Na ponta da raiz, temos a coifa, que protege o meristema primário, situado mais internamente. Acima dela está a região lisa, na qual as células se alongam e provocam o crescimento da raiz. Por isso, é chamada também de região de crescimento ou de alongamento. A região pilífera absorve água e sais minerais do solo. Os pelos absorventes aumentam a área de absorção dessa região. Na região suberosa, formada por células cobertas de suberina, localizam-se as ramificações da raiz. Fazendo um corte transversal na região pilífera, observa-se a estrutura primária da raiz, formada por 3 regiões. Epiderme, composta de uma camada de células vivas com pelos absorventes. Córtex, situada no interior da epiderme e constituída de várias camadas de células que originam o parênquima cortical. A camada mais interna é a endoderme. Cilindro central, situada na parte interna da raiz, com uma camada de células que constituem o periciclo, responsável pela formação das ramificações da raiz. Para dentro do periciclo estão o xilema e o floema, e entre eles o câmbio. Esses feixes ocupam posições diferentes nas monocotiledôneas e nas eudicotiledôneas. Naquelas, eles se alternam na periferia do cilindro central e delimitam no interior um conjunto de células parenquimáticas que formam a medula. Nas eudicotiledôneas, o xilema é central, com projeções em forma de cruz, triângulo e etc., entre os quais se localiza o floema. Nas eudicotiledôneas lenhosas, árvores e arbustos, ocorre um crescimento em espessura, produzido pelo meristema secundário, câmbio e felogênio. As células formadas pelo câmbio, que se dirigem para o interior, se diferenciam em xilema. As que se dirigem para o exterior se diferenciam em floema. Dessa forma, o cilindro central aumenta em espessura. No córtex, o felogênio produz para o interior células que vão formar o feloderma e para o exterior, células que vão formar o súber. O conjunto formado pelo súber, pelo felogênio e pelo feloderma constitui a periderme. Tipos de raiz. Quando a planta possui uma raiz principal mais desenvolvida que as ramificações, a raiz é classificada como axial ou pivotante. É típica das eudicotiledôneas, dá grande sustentação à planta e pode absorver água e sais minerais das camadas mais profundas do solo. Quando não existe uma raiz principal, as ramificações são aproximadamente do mesmo tamanho e nascem de um ponto comum. Nesse caso, a raiz é fasciculada ou em cabeleira. Ela é típica das monocotiledôneas, como a grama e o arroz, e desenvolve-se na camada mais superficial do solo. Por isso, é útil para combater a erosão. Temos também a raiz tuberosa, é aquela que armazena substâncias de reserva, principalmente o amido. A raiz tuberosa é axial quando a reserva é acumulada somente no eixo principal, como ocorre com a cenoura, o nabo, o rabanete. Quando a reserva também fica acumulada nas raízes secundárias, denomina-se tuberosa fasciculada. Como exemplos,
podem ser citadas a batata doce e a mandioca. Muitas plantas, como o milho, desenvolvem raízes a partir do caule ou até da folha, como a begônia. Essas raízes são chamadas de adventícias. As raízes podem desempenhar outras funções, havendo uma série de adaptações a situações específicas, como sustentação, raízes suporte e raízes tabulares, reserva de alimento, raízes tuberosas, respiração, raízes respiratórias ou pneumatóforos, absorção da umidade do ar, raízes aéreas, e absorção da seiva de outras plantas, raízes sugadoras ou austórios. Vocês têm no LIP, página 19 e 20, os tipos de raízes subterrâneas, aéreas e aquáticas. As subterrâneas e as aéreas, vocês têm o nome, as características e a imagem. Raízes aquáticas. Nas plantas aquáticas, observa-se que as raízes apresentam parênquima aerífero, que nós chamamos de aerênquima, muito abundante. Esse tecido armazena e conduz o ar, facilitando as trocas gasosas e a flutuação da planta. Além disso, as raízes aquáticas apresentam a coifa bem desenvolvida, pois elas não se desgastam pelo atrito com o solo, como ocorre nas plantas terrestres. Bem, nós terminamos aqui a parte sobre raiz, certo? Peguem o LIP, leiam o texto, grifem as partes mais importantes. Se for o caso, assistam novamente a videoaula para que vocês consigam assimilar um pouquinho melhor. Eu sei que são tantos nomes, tantas estruturas, mas é importante que vocês entendam o que significa cada uma delas. Ok, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês no Skype ou então nas aulas ao vivo, certo? Tchau, pessoal, até a próxima!